Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje gostava de vos falar sobre um tema que eu acho que é bastante pertinente nesta altura. Não nesta altura de chuva, mas nesta altura em que nós vivemos, não é? Como já devem ter visto pelo título, trata-se de dar prioridade, digamos assim, a fotografar na vertical ou na horizontal. Isto porquê? Porque é que este tema se levanta? Digamos que grande parte do consumo feito do nosso conteúdo, não é? Quando um fotógrafo produz uma fotografia, digamos, e a publica, por norma, é Facebooks, Instagrams, talvez no LinkedIn, se for uma coisa mais profissional, no site, digamos que são esses os meios de divulgação existentes. Obviamente, Flickrs e essas coisas, esses sites mais dedicados à fotografia, mas todos, grande parte deles tem grande parte do tráfego, o português aqui fica assim meio estranho, mas grande parte deles tem grande parte do tráfego vindo direto do mobile, não é? Seja smartphone, seja tablet, seja o que for. E isto levanta um problema, ou levanta uma questão, digamos, que nós como fotógrafos devemos analisar, devemos pensar nisso, que é, se nós pararmos para pensar bem, grande parte do nosso conteúdo que nós geramos é consumido na vertical. Ou seja, se vocês assumirem que vão tirar uma foto, uma coisa qualquer, não é? E essa foto vai ser partilhada no Facebook, como as pessoas devem saber de hoje em dia, como vocês devem saber de hoje em dia, o Facebook é maioritariamente consumido através da sua aplicação móvel, ou seja, em equipamentos móveis. E o que é que isto quer dizer? Que tem um ecrã vertical em que as pessoas vão scrollar, correto? Pronto. A mesma coisa com as tablets, se bem que as tablets há quem use na horizontal, mas pela nossa experiência fora do ramo da fotografia, na empresa nós fazemos outras coisas e então temos experiência de feedback de como é que as aplicações são usadas e os sites são usados, e grande parte das pessoas que usam tablets mesmo assim usam na vertical. Portanto, mais um meio de consumo, mais uma maneira vertical de consumir as vossas fotografias, digamos assim. E isto torna-se um problema quando o vertical é mais utilizado que o horizontal. Claro que um computador ou uma apresentação numa televisão grande ou num ecrã grande ou um print, ou seja o que for, ok, o vertical faz todo o sentido, peço desculpa, fotografias na horizontal fazem todo o sentido. Mas se nós assumirmos que grande parte do nosso conteúdo é consumido na vertical, se calhar quando estamos a fotografar algo temos de ter isso em mente. Ou seja, eu posso dar aqui um exemplo, nós há uns tempos fotografámos, ou voltámos a fotografar, já o tínhamos feito antes, um BMW M2 para um cliente e ao fotografar tivemos um momento eureka, digamos assim, pensámos, ok, nós temos que gerar conteúdo horizontal, obviamente, faz sentido, ainda há pessoas que utilizam o computador para ver, especialmente quando estão a comprar carro, diria eu, ainda há muita gente que vai através do computador aos sites de compra e venda automóvel, mas quando o stand, os donos do carro estão a fazer a publicidade, o marketing do carro, não é? Estão a fazê-lo no Facebook, estão a fazê-lo no Instagram, estão a fazê-lo em várias plataformas que são consumidas mobile. E então tivemos esse momento eureka, digamos assim, em que, ok, nós já por norma fotografamos algumas coisas em vertical porque fazem mais sentido na composição, mas agora entra outro elemento que é, ok, onde é que isto vai ser usado? Porque vocês podem tirar uma fotografia na horizontal, obviamente, e fazer o crop vertical. Ok, mas há imenso conteúdo que vocês vão perder ao fazer esse crop. E a composição que vocês programaram, que vocês pensaram, que vocês executaram na fotografia horizontal, vai ficar completamente perdida. E então isso é um problema quando se passa de horizontal para o vertical para funcionar bem nessas redes sociais. Obviamente vocês podem pôr fotos horizontais nos Instagrams, nos Facebooks e afins. Qual é o problema? E aqui entramos um bocadinho mais no marketing, mas eu acho que é importante para toda a gente perceber isto, que é, se vocês, imagina, vamos falar agora no Instagram que é mais fácil de perceber. Se vocês seguirem 100 pessoas ou 200 pessoas e vocês estão a scrollar, se meterem uma fotografia, ou se virem uma fotografia de outra pessoa na horizontal, vem um retângulo pequeno, certo? Ou seja,
ocupa pouco espaço no vosso ecrã. Se a fotografia estiver na vertical, vai ocupar muito mais espaço no vosso ecrã. Ou seja, vocês vão, com uma fotografia na vertical, passar muito mais tempo nos olhos do consumidor. Se é que isto faz sentido. Ou seja, se eu estiver a scrollar a uma velocidade mais ou menos constante, uma coisa é passar-me uma coisa desta altura, outra coisa é passar-me uma coisa que se calhar me ocupa o ecrã inteiro, ou perto disso. E então, nós como fotógrafos temos que ter isso em mente. E temos que ter em mente como é que vai ser usado o nosso conteúdo que nós estamos a gerar para o cliente, ou para nós próprios, ou para a nossa empresa, ou seja o que for, dependendo do uso ou da finalidade desse conteúdo. Mas temos que ter isso em mente. Não nos podemos esquecer, eu volto aqui a bater um bocadinho na mesma tecla, mas que grande parte do conteúdo é consumido mobile, não é? Em telemóveis, smartphones e afins. E daí eu acho que nós temos que ter, enquanto fotógrafos, algum cuidado quando estamos a fotografar, obviamente dependendo da situação, não é? Mas estamos a fotografar algo que é, como foi o caso, para marketing, não é? Para efeitos de publicar em redes sociais, e essas redes sociais são consumidas maioritariamente em mobile, temos que ter essa salvaguarda e temos que, se calhar, eu vou falar aqui um bocadinho preferência pessoal ou experiência pessoal, digamos assim, mas eu, por norma, tirava 80% das fotografias em horizontal, os outros 20% em vertical. Quando agora estou a fazer uma sessão, se calhar, uma sessão, obviamente, dedicada a marketing digital, se calhar já tento chegar a um rácio mais perto dos 50-50 entre fotos verticais e fotos horizontais, exatamente para o cliente ter conteúdo que vai ser apropriado, que vai ser mais tempo visto, se assim se pode dizer, em redes como o Instagram ou como o Facebook. Isso é uma preocupação que eu acho que nós, como fotógrafos, devemos ter, não fornecer só ao cliente fotos na horizontal. Até porque alguns depois publicam a foto as is, não fazem crop nenhum e está bem, e vai aquilo pequenino no feed, seja de que rede social for, ou alguns acabam por fazer crop, calhar acabam por fazer um crop que depois vocês, como fotógrafos, não gostam, visto que a vossa composição não era de toda aquela que vocês imaginaram, ou o cliente não tem sensibilidade, digamos, à fotografia, e então faz uma coisa que não é de toda indicada, e obviamente o cliente não tem que ter essa noção. Se vos pagou ou se vos contratou para fazer esse trabalho, vocês é que têm que ter essa sensibilidade, não é? Ele apenas quer o trabalho final, e pronto, a apresentar. Portanto, eu acho que é uma coisa que nós, como fotógrafos, temos que ter em atenção, é onde é que o nosso conteúdo agora é mais consumido. É uma coisa que nós na empresa temos vindo a analisar há algum tempo, temos vindo eu diria devagarinho, mas isto na informática, devagarinho, são tipo 3 ou 4 meses, devagarinho a repensar, digamos, a nossa estratégia fotográfica, não é? E esta sessão que eu estou a falar em particular foi uma sessão que nós fizemos muita fotografia vertical, mesmo propositadamente porque sabíamos que era uma sessão que iria ser para promoção do carro em questão, nas redes sociais que são consumidas maioritariamente na vertical, não é? Nos scrolls dos smartphones. Portanto, quanto mais espaço ocupar uma fotografia, ou como dizem os ingleses, quanto mais real estate, não é? Ocupar uma fotografia no ecrã do consumidor, do possível cliente, da possível lead desse produto, neste caso o carro, melhor, não é? Não queremos estar a tirar uma fotografia com máquinas caríssimas e a gastar muito dinheiro em lentes, a gastar muito tempo em edição e depois aquilo ser visto com uma altura de 30, 40, 50 pixels que não dá para distinguir nada, não é? Vê-se a fotografia no geral, mas o detalhe não interessa para nada. Eu posso dar aqui um exemplo. Uma das fotografias dessa sessão, eu vou pegar nesta sessão que é mais fácil, dessa sessão tinha o carro parado e tinha pouquíssimas folhas de outono no chão. E diria que passei bem mais de meia hora a tratar da fotografia, só no aspecto de pôr folhas para dar aquele aspecto de outono, não é? À fotografia. Isto na horizontal é muito engraçado, e por acaso era uma fotografia horizontal, mas é uma fotografia que eu tenho a certeza que se for vista num telemóvel, ninguém vai reparar. Mesmo que eu tivesse a fotografia original e a editada com as folhas adicionadas lado a lado, como o tamanho é tão pequenino, não é? Num smartphone, ninguém ia notar a diferença. E é meia hora ou uma hora que vocês gastam
a editar uma foto que estão a cobrar ao cliente ou estão a gastar do vosso tempo que não vai ter diferença. Por isso é que eu digo, nesta altura, e cada vez mais, não é? Cada vez que é mais consumido o conteúdo em formato mobile, não é? E os ecrãs, se continuarem, e parece que sim, a ser ecrãs verticais, com feeds verticais, se calhar não é má ideia começar a pensar na fotografia na vertical, especialmente, lá está, com esta finalidade. Estamos aqui só focados em redes sociais e afins, não estamos aqui focados noutras finalidades da fotografia, não estamos aqui focados num álbum impresso, isso já é outra conversa, mas grande parte do conteúdo que nós criamos, e acredito que vocês também criem, é consumido na vertical. Portanto, era algo que eu queria falar aqui um pouco com vocês. Foi algo que aconteceu numa ação que nós fizemos há pouco tempo, lá está, como eu falei, é algo que nós temos vindo a pensar, e como fotógrafos nós queremos estar sempre a melhorar as nossas skills, não é? O que sabemos fazer, o que podemos apresentar ao cliente, como podemos diferenciar-nos de outros fotógrafos, em teoria, com um melhor serviço. E se vocês chegarem ao pé de um cliente e disserem, ok, eu tirei 50% das fotografias na vertical, ou mais, isto aqui é preferência pessoal, obviamente, mas se justificarem que é para ter melhor engagement, porque acabam por ter melhor engagement nas redes sociais, acabam por, lá está, passar mais tempo nos olhos do consumidor. Eu acho que os vossos clientes vão ficar contentes com o vosso trabalho, ou ainda mais contentes com o vosso trabalho, e perceber que vocês estão preocupados não só com a produção da fotografia, mas também com a divulgação da mesma e se ela é vista ou não, porque eu acho que isso faz parte da fotografia, não é? É como aquela teoria de se uma árvore cair no meio da floresta e ninguém vir, será que ela faz som? Não é? É um bocadinho a mesma coisa, se vocês tirarem a fotografia mais brutal do mundo e ninguém a vir, será que ela interessa? Não é? E então eu acho que faz parte da fotografia preocuparem-se um pouco com a visibilidade desta, mesmo que o cliente tenha outra empresa que faz a divulgação, seja o que for, eu acho que não fica mal a nós, como fotógrafos, darmos uma pequena ajuda e explicarmos isso ao cliente, o porquê de ter fotografias na vertical. E era isto um bocadinho o tema que eu queria aqui abordar hoje convosco. Pensem nisso, especialmente se tiverem muitos trabalhos assim para redes sociais e afins, e acredito e espero que tenham. Se tiverem uma ideia diferente ou concordarem com a ideia, deixem nos comentários abaixo, façam like, façam subscribe e boas fotografias. Se bem que agora o tempo, como se vê, não começa a ajudar, mas para algumas situações, tempo de chuva é brutal, dá brutais fotografias, portanto vão para a rua, bem agasalhados. Não se molhem muito, não molhem muito a vossa máquina, mas tirem fotografias na mesma, não fiquem em casa com os pés à lareira. E até à próxima. Obrigado.